38º dia da quaresma, da quarentena de São Miguel, esse caminho tão especial que nós estamos fazendo neste mês de agosto e setembro. Começamos em agosto, 15 de agosto, e agora já nos aproximando da festa de São Miguel, que é dia 29 de setembro, né? Um momento muito aguardado por nós. Padre Taquim fez esse trajeto conosco. Que alegria, hein, Padre? Muito bom. Uma maravilha. Pena que já estamos encerrando. Chegando no fim. Muito bom caminhar com São Miguel. Muito bom ir rezando. E Deus é muito bom, né, para conosco. Foi nos dando a graça de ir aprofundando a cada dia sobre a vida dos anjos, sobre o trabalho, as atividades dos anjos. Vimos que a igreja fala, que a igreja nos apresenta. Isso é muito bom. Uma experiência nova para mim. Já havia rezado a quaresma de São Miguel, mas não com essa dinâmica aí de ir refletindo, buscando textos e tudo mais. Então, um enriquecimento para mim, eu tenho certeza também que assim foi, assim está sendo, né, para os nossos irmãos e irmãs. Muitas pessoas chegaram até nós com essas informações mesmo, dizendo que estão compartilhando essas experiências aqui conosco, experiências de vida, né, partilha, pequenas exortações, crescendo em fé, crescendo no conhecimento dos anjos, né, de como é a ação dos anjos, de maneira especial na ação de São Miguel. E a gente vê aquela alegria contagiante, Padre, aquela alegria de quem está fazendo uma experiência com Deus, porque os anjos fazem isso, eles nos levam a Deus. Então, por tabela, nós estamos fazendo essa experiência com os anjos e com o próprio Deus, né? A Eucaristia passa a ser melhor celebrada, a experiência nesse mês de setembro com a Palavra de Deus é vivida de uma forma mais intensa, a oração do Santo Terço, de maneira especial quando a gente medita ali a anunciação do anjo nos mistérios gozosos, isso tudo vai dando uma nova dimensão. Sim, porque você vai entendendo, né? E não fica parecendo que é algo que foi colocado ali, mas pelo contrário, você vai dando razões. Aí você sabe o porquê daquele trecho bíblico, como foi aquele fato, como aconteceu. E aí você então começa a rezar, colocar a sua fé, não digo assim de maneira racionalizada, né? Mas de maneira de entendimento. Você vai entendendo que você está rezando, né? A atuação daquele anjo. Nós falamos, até tem a oração eucarística, nós falamos da oração eucarística, não, uma leitura, né, que fala da presença de Cristo e diante dele as dominações, tronos, potestades e tudo mais. Então quer dizer, você ouve e porém sabe, dando sentido, dando significado para aquilo dali. Então há somente enriquecimento. A gente sempre estava falando aí de rezar dando razões, que é muito triste você estar rezando algo que nem você sabe, aí dá aquela ideia, aquela impressão que você está rezando e você recebeu daquele jeito. Então você recebeu, foi passado para você daquele jeito, está no livrinho, você está fazendo, mas não sabe o porquê, da onde veio, por que entrou, qual o contexto e tudo mais. Isso é triste. A gente reza por rezar. E lógico, a graça acontece sem sombra de dúvida. Não é por aí. Mas é tão bom quando a gente vai rezando e entendendo o que a gente está rezando. Você vai falando, você vai dando sentido às palavras, né? Vai vendo o contexto. E é isso que precisamos fazer. Isso é importante. Quando o senhor fala das palavras ir tendo um sentido, né?
E entendendo o contexto daquilo que é falado ali, eu me recordo, o senhor falando, vou me recordando aqui de Santa Teresa d'Ávila, que durante muito tempo não conseguia se aproximar da oração sem que tivesse um direcional, um livro na mão, com fórmula pronta de oração. Durante muito tempo ela não conseguia, dava uma espécie de uma crise de pânico nela, ali, se não tivesse alguma coisa para rezar, porque não sabia rezar com esse sentido profundo que ultrapassa as letras do livro. Quando rompe o grosso vidro, né? E aí você passa a ter aquela amizade, porque a oração é isso, é uma amizade com Deus. Eu falo e Ele responde. É um diálogo. Não o que a gente diz, né? Não um monólogo. O que é um monólogo? Monólogo é como se eu estivesse falando sozinha aqui. Eu falo, eu mesmo respondo. Não, é um diálogo. Eu falo, Deus responde. Deus fala, eu respondo. Então eu vou transcendendo, eu vou indo numa direção totalmente nova, aprofundando. Nós dizemos isso aqui tantas vezes, avançando para as águas mais profundas, que é a provocação que Jesus fez a Pedro, né, como pedra, como sustento da nossa igreja, né? E é interessante que nós estamos caminhando em consonância com esse chamado, né? E também a gente recebia assim, testemunhos da ação dos anjos, sabe? Pessoas que estavam enfermas, que experimentaram ali um alívio da sua dor. Aconteceu um caso muito interessante. Uma família acordou e quando chegou na garagem estava faltando, não estava o veículo lá. Ficaram desesperados. E procura aqui, procura ali, aquele nervoso, né? Mas para onde foi, como foi? Aciona a polícia e todo mundo sai procurando, né? E aí uma das pessoas me liga. Na realidade foi até eu que liguei. E aí a pessoa, nossa, estou cabeça quente aqui agora porque acabaram de roubar um carro nosso. Meu Deus, mas aí chegamos lá, não estava na garagem. Meu Pai Santo. E aí eu vi o desespero da pessoa ali. Olha, escuta, você vai fazer o seguinte. Eu não tinha nem ideia do que falar com a pessoa, mas naquele momento eu senti vontade de fazer isso. Aí você vê que é o anjo da guarda que nos impulsiona a fazer as coisas. Você não vai sair desesperado por aí procurando esse carro, não. Entra no seu quarto, deixa os outros procurar, deixa a polícia procurar, mas você entra no seu quarto e vai rezar. Vai dobrar o seu joelho. Enquanto uns vão pela ação, você vai pela oração, né? Vai intercedendo. E aí tá. Passa ali uma hora mais ou menos, me toca o telefone. Que eu tinha dito, ó, tá de alguma coisa, dá de carro, avisa, né? E aí, a pessoa liga. Acharam o carro. Tava lá em tal lugar. Foi a conta de eu entrar no quarto. A pessoa disse. Foi quando eu entrar no quarto, acender uma vela e começar a rezar. O telefone toca. Achamos o carro. Então, é a ação dos anjos que vai permeando a nossa vida. E quando a gente vai vivendo essa obediência, né? Deus vai atuando, né? Para não ficarmos desesperados, para não ficarmos sem ação, sem sabermos o que fazer. Os anjos vão nos conduzindo. E Deus atua sempre, né? O único desejo dele é esse. É nos dar condições, meios, e ele nos dá essas condições, esses meios para vivermos bem. Então, durante toda essa quaresma de São Miguel, nós falamos sobre isso. Buscar a intercessão dos anjos, né? Pedir a intercessão dos anjos. Algo talvez para alguns até desconhecido, talvez um pouco relacional, né? Nós falávamos isso aqui também. Às vezes muita gente não tem relação com o seu anjo da guarda e não tinha talvez essa relação mais estreita, mais aprofundada com os anjos.
E o que a gente deseja é que essa quaresma possa ter trazido isso, né? Esse aproximar mais dos anjos, essa busca pela intercessão deles, né? De caminhar com eles. E aí é certo, caminhando com eles, de mãos dadas com os anjos, nós chegaremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E está chegando o finalzinho, 38º dia. A gente deseja mesmo que você esteja fazendo esse caminho, né? Até tive aí também, padre, testemunho de algumas pessoas que pegaram meio depois e estão voltando, fazendo o caminho para trás aí, vendo todo o conteúdo, né, que já foi falado, não seguiu certinho, mas voltou no conteúdo lá para trás, que viu que tinha um conteúdo rico ali também, né? Então vai seguir. Talvez você hoje não esteja no 38º, né? Esteja fazendo o 38º, mas vai ter que voltar lá para trás, não tem problema, né? Tá valendo, né, padre? Sim, o importante é fazer. O importante é rezar. Quanto ao tempo, quanto ao dia da quaresma, não se preocupe. Faça com tranquilidade, viu? Sempre é tempo. Sempre é tempo, muito bem. E assim esperamos que você acenda a sua vela, esteja já com a imagem, a estampa de São Miguel, esse altarzinho preparado para juntos rezarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rezemos a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. 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 Rezemos a São Miguel com a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, São Miguel Arcanjo. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje começaremos a falar de novo
a retomar novamente sobre os anjos. Agora, nessa reta final, vamos falar sobre os anjos da guarda, né? Então, os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Nós falamos muito bem nesse aspecto quando falávamos aí das hierarquias, né? Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. Falamos muito isso aqui também. O serviço dos anjos, né? De caminhar com cada um. Cada um tem aí o seu anjo da guarda. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro lá do Êxodo, na Bíblia Sagrada, quando ele diz: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ó, que maravilha! Está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, 22. Assim confirmando, então, a fala nossa, né, sobre os anjos. Aí o próprio Senhor dizendo, o autor sagrado nos coloca isso, né? A fala de Deus sobre esses mensageiros. E ouvindo aí, vendo na Sagrada Escritura, lá no Êxodo, isso nos dá uma tranquilidade, né, para poder caminhar, uma segurança, saber que nós temos alguém junto de nós, né? Não estamos sozinhos. E é muito bom isso, porque o tempo todo nós necessitamos de ter esse anjo do nosso lado, porque somos fracos o tempo todo, corremos risco o tempo todo e passamos por dificuldades o tempo todo. Então, que bom, nós temos esse companheiro de viagem que vai à nossa frente, vai ao nosso lado, vai atrás de nós, para nos guiar, para nos conduzir para o Senhor, né? Para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, para nos libertar. Mas o que nós falávamos antes, o que é preciso para podermos ter essa relação? Abertura, fé, aceitação, né? Conhecimento e busca de convivência com o seu anjo, que carinhosamente falamos, né? Anjo da guarda. Eu ainda me recordo, nós celebramos na última segunda-feira, né? A memória de São Padre Pio, que tinha uma relação muito intrínseca, quer dizer, muito íntima com o anjo da guarda, né? Com os anjos, de maneira especial o anjo da guarda. E na oração mais conhecida de São Padre Pio, que é aquela oração, né? Fica, Senhor, comigo, preciso da sua presença para não te ofender, não vos ofender. E é o nosso anjo que vai nos conduzindo, né, pela mão, para que vivamos isso, né? Não ofendamos o Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Porque é verdade, padre, o senhor falava, é verdade. A gente vai o tempo todo saindo do trilho, saindo do caminho. E é necessário que alguém nos reconduza. E a mão de Deus é quem faz isso, né? Nos reconduz. E os anjos vai nos falando ao ouvido, né? E é de forma muito prática, padre. Não é nada assim. Assim eu vejo, né? Não sei se o senhor concorda comigo. Mas assim eu vejo. É de forma muito prática. Não é nada muito além, né? Por exemplo, quando a gente está em casa e vai sair, né? Às vezes
Eu não vou fechar as janelas, não. Alguma coisa dentro do nosso interior diz, fecha a janela, deixa eu ver. Não, nossa, está um sol fortíssimo lá fora. E de repente, quando a gente volta, choveu, molhou lá dentro. Nós mulheres é muito comum, estende a roupa no varal, algo diz, tira a roupa. E não, a gente deixa a roupa lá. E quando chega, choveu, perdeu, vai ter que lavar tudo de novo. Estou falando de coisas pequenas que os anjos sopram no nosso ouvido e que eu preciso estar atento. Às vezes parece que é uma ideia, não, parece que eu pensei nisso, mas às vezes é uma inspiração que os anjos soprando em nós nos inspiram. Precisamos estar atentos a isso, né? As inspirações dos nossos anjos da guarda, as inspirações que São Miguel traz ao nosso coração, né? E quando a gente tem esse ouvido atento, a gente obedece, aí o Senhor, a gente vive aquilo que a palavra ele nos falou. O Senhor nos defende, me torna inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, né? Olha aqui, que beleza. Mas isso para quem vive a obediência, para quem experimenta a obediência, né? Então é importante levarmos isso em conta. Assim, então, nós vamos rezar a consagração pedindo a São Miguel que ele nos ajude a termos essa sensibilidade, essa amabilidade de poder rezar, poder buscar, poder conviver com o nosso anjo da guarda, estarmos sempre abertos, né, para que eles nos proteja, nos guarde, nos livre dos males e, acima de tudo, nos oriente para Deus. Façamos a nossa consagração. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter meu perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.